Por que que os romanos, quando eles foram cobrar o imposto de Pedro, eles perguntaram: o vosso mestre, ou seja, se referindo a Jesus, ele não paga imposto, ele não paga tributo? E aí Pedro respondeu para eles, para os cobradores romanos: ele paga. E aí Pedro entrou para dentro. Jesus viu que os romanos tinham ido cobrar o imposto. E aí Jesus, irmãos, ele perguntou para Pedro: Pedro, de quem os cobradores eles cobram o imposto, o tributo? Dos filhos deles ou dos estrangeiros? E Pedro respondeu para Jesus: dos estrangeiros, Senhor. E aí Jesus falou: então, sendo assim, os filhos eles são isentos de pagar imposto. Mas para que a gente não escandalize com eles, não escandalizemos eles, vai lá, vai no mar, joga a isca, o anzol, né? Vai lá com a tua vara, joga o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, tira um stater, que era a moeda da época, e paga esse imposto, esse tributo, para mim e para você. E foi o que Pedro fez. Ele pescou, o primeiro peixe ele tirou a moeda e pagou o imposto, o tributo, como Jesus havia falado. Mas por que, irmãos, que Pedro teve que pagar o imposto? Para Jesus também, né? Teve que pagar o imposto para Jesus. Porque, na verdade, os hebreus eles eram estrangeiros. Na verdade, os hebreus, os judeus, né? Os judeus, eles estavam sob o jugo de Roma. Né? Roma, quando tinha dominado toda aquela região ali, depois que ele destruiu os assírios, então ele dominou toda aquela região, o Império Romano. Então, os judeus, eles estavam sob o jugo romano, mas embora tivessem sob o domínio, o jugo romano, os judeus eles não pertenciam aos romanos, né? Eles eram estrangeiros para os romanos. Eles só estavam ali sob o jugo de Roma, né? Como escravos, sob o domínio romano, né? E por isso que os judeus tinham que pagar imposto. Então, na verdade, os judeus, para os romanos, eles eram estrangeiros. E por isso que Jesus falou para ele pagar o imposto. Justamente para quê? Para não ficar devendo, para estar em dia, para dar o bom testemunho. Tá vendo, irmãos? Até nisso Jesus, ele ensinou o bom testemunho. Até isso Jesus ensinou, que a gente tem que estar em dia, pagar quem a gente deve, estar em dia com as nossas contas. Infelizmente, irmãos, muitos dão um mau testemunho. A gente vê muitas vezes aí pessoas, né, que se dizem cristãs, né, mas que dão mau testemunho, irmãos, que não arcam com seus compromissos, pega emprestado, não paga, não devolve, aliás, pega emprestado, não devolve, quando compra, às vezes não paga, e com isso dá um mau testemunho. Está indo de contra até o exemplo que Jesus deu, porque o próprio Jesus falou para Pedro, para que não os escandalizemos, vai lá, pesca um peixe, tira o starter, a moeda que vem na boca dele, e entrega e paga o imposto para mim e para você. Então nós temos que dar o bom testemunho, amém, queridos? Nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Isso aí, irmãos, você pode conferir aqui, ó. Deixa eu ler rapidinho aqui para vocês. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Olha só, irmãos, eu estou aqui no livro de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24. Olha só, Jesus paga o imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam um imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Então eles perguntaram para Pedro se Jesus não pagava as dracmas, ou seja, o imposto. Sim, respondeu ele. E ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Então Jesus perguntou para ele, porque Jesus já tinha percebido que eles tinham ido cobrar Pedro. Entende, irmãos? Como eu disse no início do vídeo. Então Jesus falou: de quem eles cobram? Dos filhos deles ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que pegar, tira-o, e abre-lhe a boca.
acharás um estáter, que era a moeda, o dinheiro na época, né? Toma-o e entrega-lhes, por mim e por ti. E assim Pedro fez, e pagou o imposto para eles, o imposto que eles tinham ido cobrar de Pedro e de Jesus. Amém, queridos? Então vocês viram aí, irmãos, o exemplo que Jesus deu? E aí, muitas das vezes, queridos, o nome do Senhor é escandalizado, por quê? Por causa de caloteiros, né, que se intitulam cristãos, que se intitulam servos de Deus, né, e acabam envergonhando até o nome do Senhor com essas atitudes de irresponsável, de caloteiros que pega emprestado, não devolve, ou que compra e não paga. Isso é um mau testemunho também. Amém, queridos? Então nós temos que ficar atentos a isso, porque até nisso nós temos que ser testemunhos do Senhor. E irmãos, nada mais justo, nada mais certo do que pegar alguma coisa e devolver. Aliás, se a gente pegou emprestado, a gente tem que devolver. É aí que nós temos que devolver, porque a pessoa ainda foi boa com a gente, né? Imagina você pegar algo emprestado, se você fosse comprar aquilo, se você fosse pagar por aquilo, olha só o dinheiro que você ia gastar. Não é verdade, querido? Olha só o dinheiro que você ia gastar. Não, mas você achou alguém que te ajudasse, estendesse a mão para você, que te emprestou, então você deixou de gastar. Então nada mais justo do que devolver o que pega emprestado. E também o que comprar, pagar, né, irmãos? Pô, comprou, tem um preço a se pagar, então paga. Nada mais justo do que fazer assim, agir dessa maneira. E Jesus, como a gente leu aqui, deu esse exemplo pra gente. Entende, que isso? Porque a pessoa que age do contrário, irmãos, que é desonesta, que se aproveita, pega emprestado, não devolve mais, acha que a pessoa vai esquecer e fica com ela, isso é desonestidade. Ela pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo. E aquilo se torna uma maldição para a pessoa. Ela pensa que pode fazer isso e acha que Deus não está vendo. Mas Deus está. E aquilo se torna uma maldição para ela. Amanhã ou depois ela perde até o dobro. Ou então quando compra e não paga. Não é verdade, queridos? Quando compra e não paga, ou seja, ela traz problema para ela. A desonestidade, viver dessa forma, de forma irresponsável, isso é ruim, irmãos. Porque há um Deus que vê todas as coisas, que contempla e que retribui cada um segundo as suas obras. Então, que nós venhamos dar o bom testemunho, amém, queridos? E seguir o exemplo de Jesus aqui, ó, que não deixou de pagar os seus impostos e os seus tributos. Mesmo sendo ele Jesus, mas ele deu esse exemplo para nós. Amém, queridos? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o próximo vídeo. E que Deus te abençoe com mais esse aprendizado da palavra de Deus para a tua vida e para a tua comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos.